Começou, gente, mais um programa do Barro e nós estamos aí na nossa maratona, o nosso especial. 10 anos do programa do Barro e ela esperou 10 anos pra ela vir aqui hoje. E é que a Jessie veio mesmo, é a primeira vez dela aqui, né? O programa completando aí 10 anos. Ó, a gente tá fazendo aniversário, você já veio aqui no nosso aniversário, ó. Parabéns. Já veio comemorar. Muito obrigado por tudo, por abrir esse espaço para falar com a gente. Seja muito bem-vinda, Jessie. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui, né? Então, podendo falar do meu romance de estreia, né? Como autora, assim, é uma emoção muito grande falar assim, olha, vou em algum lugar pela primeira vez como uma autora publicada, mesmo que autopublicada, mas uma autora publicada. Então, muito obrigada por esse espaço que também. Sensacional, muito legal. Eu que agradeço. E gente, vocês já sabem, o programa do Barro é assim mesmo. A gente conversa e fala com a pessoa do nada, chama do nada. E você viu a primeira... Eu falei, pera que é a primeira vez dela. E eu tô feliz. Agora, não tô com ciúme. Você pode ir em qualquer outro programa. Veio primeiro no meu, me deu a exclusividade. Então, agora você pode ir nos outros, que eu não vou ficar com ciúmes. Mas, ô Jessie, falando sobre romance, sobre tudo, primeiramente, pelo que eu vi, e muita coisa a gente vai conversar aqui durante esse período, você escreve romance. Não é meio esquisito para alguém cristão ouvir que, olha, uma moça cristã... está escrevendo um romance, como que ela vai escrever um romance? Como que ela vai fazer baseado na Bíblia um romance? Você chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido? Ou você também é daquela de tipo, olha, independente do que os outros vão dizer, eu sei que eu tenho que fazer isso, que é uma coisa entre eu e Deus, Ele que mandou e eu estou fazendo. Como que foi você pensar tudo isso antes da gente falar do livro? Olha, eu vou começar a escrever, eu como autora, eu vou fazer romance e eu sou uma mulher cristã. Não é meio esquisito para quem vai ouvir, talvez? Para quem seja muito religioso e tal? Para algumas pessoas pode ter um certo estranhamento, porque nunca ouviu falar de ficção cristã, né? Sim. Que é uma ficção que ela é produzida por muitos autores cristãos, né? Sim. Tem que ser um autor cristão, porque ele vai fazer transbordar nas páginas aquilo que ele crê. Então, é isso que acontece em qualquer história que seja. Então, o meu livro é um romance. Mas tem autores de fantasia sombria, tem autores de terror, tem autores Sim. de fantasias de outros tipos, de outros universos, também cristãos, né? Então, o que vai acontecer é que nas páginas vai transbordar desses valores, dos valores bíblicos. Entendi. Então, é claro que não vai ter nenhuma cena inapropriada entre eles. Sim, não vai ter nenhum tipo de interação imprópria entre eles. Vai ser sempre filtrado pelo crivo da palavra, pelo crivo daquilo que faz parte dos princípios, dos valores cristãos. Sim, olha, para você, que já é aquele que fica, está trazendo o mundo para dentro da igreja, não sei o quê. Tem uma feira chamada FEFIC, não é isso? FEFIC. Então, você que gosta de ficar curiando a vida dos outros, você que gosta de ficar julgando o livro pela capa... Esse daqui até dá para julgar pela capa. A capa tá bonita, essa capa tá maravilhosa. Essa capa tá top. Você que costuma ficar fazendo isso, procura informação primeiro. Principalmente a FEFIC. A gente fez uma matéria lá, foi muito bom. Tinha muitos livros muito legais e histórias também muito reais mesmo. Bastante testemunho, bastante coisa. Sim. Então, antes de você abrir a boca e falar besteira, já sabe, tem muita coisa boa aí. Então, antes de falar, você lê primeiro e depois você tira as suas conclusões. E aí, então, você fez esse seu livro, que é o primeiro. É o primeiro. Primeiro de tudo. Sim, o primeiro de tudo. E aí, como foi o coração? Como você preparou tudo isso? Agora fala tudo pra gente. Vai, que eu vou ficar aqui só ouvindo. Vou contar e também vou fingir que não sei de nada, que eu não li nada, tá? Então vai, vamos lá. Eu sempre gostei de histórias, né? E sempre gostei de contar histórias também, né? Então, eu escrevia na minha adolescência histórias que nunca viram a público, né? Inclusive porque muitas delas se perderam mesmo com o tempo. Eu fazia em cadernos ou coisas mesmo que foram embora, né? Não era de escrever em blogs, porque eu não tinha... Até comecei um pouco, mas não tinha um grande acompanhamento de público, então eu voltei a escrever só para mim mesmo, né? E tanto que eu não fiz nenhuma graduação, nenhuma pós, nada na área de escrita. Né? Eu fiz obstetrícia, tipo, o mais aleatório possível, né? Sim, não tem problema, viu, gente? Tem o filho dela tá aqui, ó. Duas pode crianças. Derrubar o carrinho. Aqui a gente sabe que não tem padrão, não tem frescura. Então você vai fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, porque realmente, por mais que eu quisesse escrever, por mais que eu gostasse da ideia de ser escritora, não foi uma coisa que esteve no meu radar quando eu fui escolher a profissão, né? Tanto que eu tinha feito técnico em nutrição, eu tinha pensado em prestar nutrição e ir para obstetrícia foi
por causa do meu interesse até em nutrição materno-infantil, que eu falei, eu acho que eu vou gostar de cuidar dessa área, né? Mas não me encontrei na faculdade, assim, não era minha área mesmo. Eu gostava de estudar, gostava dos livros da área, de entender a ciência por trás das coisas, mas não me cativou o dia a dia da profissão mesmo. E gostando muito de estudar, parecia uma escolha muito óbvia para partir para o mestrado, para o doutorado, e foi o que eu fiz. Né? Foi só no doutorado, depois que eu me casar. Depois do doutorado, depois que eu me casei, e que aquela pequena ali, de 9 anos, nasceu, que eu senti ferver de novo. Do tamanho pequena. Crescendo, né? Mas que eu senti, sabe, ferver de novo esse desejo pelas histórias que continuavam circulando na minha cabeça, né? Não é que elas deixaram de existir porque eu não escrevi. Sim. Mas elas continuavam ali, continuavam circulando. E aí eu fiz um curso de escrita criativa, bem independente, comecei a rascunhar as primeiras histórias, que nem é essa que está aqui, é a que está no segundo livro, que também já está pronto, né? Tá só esperando aí. Isso quando é preparada, a gente faz isso. Já tem o segundo livro, está saindo o primeiro, ela já tem o segundo. Já tem o segundo livro, está na fase de leitura beta, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas foi quando eu falei, não, eu quero tirar isso da gaveta de novo. Eu quero voltar a escrever. Eu sei que... Eu sinto isso queimar no meu coração e sei que nada vai ser como produzir uma história, né? Mostrar uma história, colocar essa história para o mundo, né? Com todos os valores, com tudo que eu acredito. Mas aí, a vida, uma caixinha de surpresas, né? Nem tudo é como a gente pensa, às vezes. Nem tudo sai como planejado. E aí eu precisei voltar a trabalhar logo depois que terminou minha licença, né? E aí eu falei, não, tá, então esse sonho vai ficar de lado mais um tempinho. Comecei a trabalhar com consultoria de negócios para empresas e para projetos acadêmicos. Que isso? Pois é. A parte de gostar de estudar acabou me impulsionando para várias coisas também. Sim. E aí, com esse trabalho de consultoria, consumia bastante meu tempo, deu tudo certo, e então deixava de lado, mais uma vez, a escrita. Aí, o que aconteceu de novo? O nascimento de outra criança, né? Que é o que me puxa de volta para o sonho. Não grude com a mamãe, já percebi. Ele é um grudinho. Aquilo que puxa de volta para aquilo que queima no meu coração, né? No fim, foram os dois ali que puxaram de volta. E eu falei, não, dessa vez eu não vou adiar. E comecei a escrever lá em 2023 as primeiras cenas desse livro aqui. Cara, 2023. 2023. E agora, em 2026, que está chegando o livro. Então foram 3 anos aí. Sim. Primeiro só com um rascunho das ideias mesmo. E quando eu decidi que queria escrever, eu falei, eu preciso de repertório. Então, eu fui atrás de ler todos os livros que tinham sido lançados de ficção cristã. Foi 2 anos que eu li coisa de quase 200 livros. Não chegou a isso, mas foi quase 200 livros. Quer entrar no Guinness agora, que esse recorde é? Que isso? Mas foi assim, eu fui devorando uma história depois da outra, porque eu queria saber como que os autores cristãos estavam colocando a palavra, estavam colocando as verdades bíblicas nas páginas deles, qualquer que fosse a história. Né? Então, li livro de suspense, li livro de romance, li livro de terror. Li todos para ver mesmo como que eles estavam colocando isso, como que eles estavam fazendo os valores transbordar para as páginas. Né? Sim. E aí, em 2024, que eu falei, não, agora eu estou pronta para começar a escrever. Foi a primeira... Em 2023 foi a primeira FEFIC que eu fui, inclusive. A primeira que foi em São Paulo. E aí foi a primeira que eu fui. E aí senti... queimar ainda mais, tipo, não, realmente é isso que eu quero fazer, eu vou colocar essa história para fora, mesmo que seja para ninguém ler, mesmo que ninguém se interesse, eu vou colocar essa história para fora, né? E fiquei mantendo isso por muito tempo mesmo no coração, sabe? Senhor, ainda que essa história seja só para uma pessoa, seja para alcançar apenas uma pessoa, já valeu a pena, né? Eu vou seguir isso que eu entendo que o Senhor está me chamando para fazer, então eu vou ser firme nisso. E aí, depois em 2023 mesmo, mais para o final, é isso? 2024 já. Que eu estava começando a rascunhar os personagens, comecei a pesquisar, porque como uma pessoa que gosta de estudar, aí eu fui pesquisar tudo, né? Como fazer a estrutura de história, como construir bons personagens, o que se espera de uma narrativa de romance, né? Quais são as coisas que o leitor fica ansiando por ver. E aí eu via o que enquadrava, o que não enquadrava, o que fazia sentido para conseguir transmitir a mensagem da história bem transmitida, e o que não fazia sentido, o que era mesmo coisa de modismo ou de opinião.
E aí, depois, com tudo isso bem estruturado, é que eu decidi mesmo como seguir o caminho dessa história. Aí eu fiz toda a escaleta, todo o planejamento de cada um dos capítulos e escrevi mesmo. Escrever para valer foi em 5 meses eu fiz a história. Em 5 meses? Entre começar de Mas isso não é rápido? Isso pode ser rápido. Tem gente que faz mais rápido que isso, mas em 5 meses a história estava pronta. Porque praticamente já estava na sua cabeça, mais ou menos. Já estava na minha cabeça e parte desse tempo também foi pesquisando os personagens. O protagonista é italiano. Então, eu fui pesquisar a Itália, fui pesquisar como alguém que teria crescido na Itália, que características teria, que observações, que características do discurso dele faria, que palavras ele usaria. Então, eu fui pesquisando tudo isso. Também comecei a estudar italiano, porque estudar pouco Olha. não consigo, então fui estudando Então, já um monte fala. de coisa. Pouquinho só. Então muito você já fala. Muito pouco. Fala. Já consigo entender, ouvir. Quando eu ouço podcasts ou ouço alguma música italiana, já consigo entender. Falar é aquela coisa que trava, igual para inglês, né? Nós temos um professor hoje, pode entrar. Ó, gente, já veio o teste aí, pra ver se estava aprendendo mesmo italiano. Mas que engraçado. E eu acho interessante isso, porque é lógico, você vai fazer uma coisa, para você ver, viu, gente, como não é de qualquer jeito. Você vai fazer uma coisa que envolve um país, alguma coisa, é claro, você tem que saber a cultura, Sim. a língua, tem que saber tudo para colocar dentro da história. Para não falar besteira, porque, inclusive, isso é importante, porque a gente tá num momento em que tem histórias que estão sendo lançadas rápidas demais. Sim. Né? Sem o devido cuidado. A pessoa escreve o que ela acha que está na cabeça dela, e isso tanto no meio secular quanto no meio cristão, né? Tem disso, das pessoas escreverem e colocar na Amazon, principalmente pela facilidade que ficou de publicar o livro. Sem crivo, sem cuidado. Mas aí aqueles livros que um leitor que conhece um pouquinho mais sobre aquilo, assim que ele vê a primeira barreira, ele fecha o livro e não lê mais. Né? E assim, eu entendo que como cristãos, a gente tem a responsabilidade de fazer as coisas com qualidade, qualquer que seja. Né? Se eu trabalho como professor, eu tenho que fazer aulas de qualidade, tenho que cuidar bem do que eu vou falar para os alunos, tenho que cuidar bem da minha comunicação. Sim. Né? Tem que ter um bom preparo. É que ainda a profissão de professor é mais óbvio ainda você ter preparo. Você não vai colocar ninguém que nunca passou pela universidade para dar aula, não importa para que idade seja, né? Mas eu acredito que isso precisa estar no meio da escrita também. As pessoas precisam saber não só do português, né? Que essa parte é o básico, né? Sim. Claro que o livro, mesmo assim, passou por revisão, porque tem muita coisa que passa batido pra gente, né? Mas o básico da língua você precisa saber. Lógico. E aí, como escrever boas histórias também é importante. E eu acredito muito também no cuidado que a gente precisa ter para criar personagens. Porque você não está criando uma história aleatória. Você está criando uma história que é sobre pessoas. Então, eles precisam parecer pessoas. E só vão parecer pessoas se tiver toda ali uma construção em torno de quem eles são. Sim. Né? Senão, eles não parecem reais. E, graças a Deus, eu consegui fazer isso. Porque é um dos comentários que eu mais recebo. O pessoal falando, olha, parece assim que... Ainda o Serete aparece algumas vezes lá. Então, tem gente que mora perto do Serete e fala assim, olha, eu tenho a impressão de que eu vou estar andando pelo Serete e vou vê-los ali num piquenique. Legal. Fica legal ter esse efeito também, né? Porque se não for para causar também, já nem sai de casa. Se não for para fazer esse... Né? Não é isso? Se não for para fazer um livro desse, já nem sai de casa. Com essa capa e tudo, já nem sai de casa. Mas você, ao mesmo tempo, colocou um pouquinho de coisa sua também, uma experiência... Alguma coisa no meio dos personagens ou não? Sempre tem, na verdade, né? Porque mesmo a forma com que a gente constrói os personagens depende de como a gente olha para as pessoas, de como a gente olha para as experiências. Sim. Então, tem coisas... Quem me conhece, olha e fala assim, olha, esse daqui, da Fernanda, né? A Fernanda é a minha protagonista paulistana. Então... tem gente que fala assim, esse daqui da Fernanda, eu sei que tem tudo a ver com você. Eu sei que foi de você que você tirou. E tem coisas que falam assim, olha, esse daqui da Fernanda, eu sei que você se inspirou em mim. Né? Então, as pessoas mais próximas conseguem reconhecer essas pequenas inspirações do dia a dia, né? Essas pequenas inspirações do cotidiano que acabam permeando o livro. Né? Tanto com a minha comunidade de leitores, porque agora eu tenho uma comunidade de leitores, né? Fico tão feliz de falar assim. Só. Que eu lancei ele em outubro no Kindle. Então, de lá para cá, o pessoal tem lido, né, digitalmente. Não tem a versão física ainda, né? Esse daqui tem só essa aqui. Só essa versão que...
impressos, na verdade, que era o mínimo da gráfica, que foi só mesmo para eu verificar como ficava, a diagramação, tudo, e para ter o prazer de segurar o próprio livro, assim. Ai, de me dar de presente, obrigado. Brincadeira. Imagina eu fazer isso com ela. É o primeiro livro. É o primeiro livro, mas você acha que eu não pensei nisso? O quê? De me dar um presente? É. Para, você tá de brincadeira, você tá zoando. Por que eu zoaria com isso? Não sei lá. Apesar que o louco aqui sou eu, né? Na verdade, não é nem você. Que legal. Então você fez, eles te mandaram, lógico, um de teste pra você também ver como vai ser a questão da impressão. Mas como a gente falou aqui nos bastidores antes de começar, você fez praticamente isso sozinha. É uma coisa completamente independente, não tem editora. É independente, não tem editora. Não, foi isso que mais me chamou a atenção. Você não pode ter feito isso, não. Eu fiz, mas é que isso é uma coisa que é importante até pra... Que fica mais difícil o trabalho sem a editora. Não, mas até como parte da mensagem do livro isso tem a ver, porque eles conseguem vencer muitas das barreiras e das lutas que eles têm por causa da força da comunidade. E a verdade é que você produzir um livro independente precisa da força da comunidade. Sim. Então, tem a família que está apoiando, mas também tem uma comunidade toda de escritores, pessoas que estão escrevendo suas próprias histórias. Então, a gente troca experiência, a gente lê o livro um do outro, contribui como que pode melhorar. A capa, quem fez foi a minha cunhada. Olha só. Né? Então, a força da comunidade também está nisso. Né? Quem fez a diagramação também foi uma amiga escritora, que estava estudando essas coisas de diagramação também. Legal. Então, é uma experiência conjunta. Teoricamente, você era meio leiga nisso, né? Sim. Olha, eu tinha a ideia, mas eu nunca tinha feito. Sim, Então, sim. as pessoas que já tinham uma experiência foi te auxiliando. Trazendo essa contribuição. Então, a gente não cresce sozinho, a gente cresce em comunidade. Né? Conforme a gente vai partilhando dos nossos dons e talentos, colocando a serviço mesmo do outro, né? Que foi isso que aconteceu, isso que permite o livro chegar até aqui, essa força de comunidade. Sim, sim, e claro, um vai ajudando o outro. E a gente também está aqui ajudando na divulgação, falando sobre isso também. O livro, né? E o mais importante de tudo isso, como você falou, quando a questão é comunidade, quando a gente pensa em ajudar o outro, em nenhum momento eu falei assim, olha, você vai pagar tanto para você vir aqui. Ah, você quer que eu fale do teu livro? Então vai ser tantos reais, né? É uma coisa que aconteceu muito espontânea. Sim. A gente nunca se viu pessoalmente, não conhecia, tá vendo aqui agora, tá conversando. Mas você entende essa coisa da troca, né? De, olha, eu posso achar que talvez, olha, eu não tenho nem ganhando, eu nem tô ganhando com isso, é ela que tá ganhando porque ela tá divulgando, mas eu acabo também recebendo e fica essa troca, né? Sim. Então isso é muito importante que você falou de ter essa questão da comunidade. Mas então, por causa disso um pouco, que também foi essa coisa mais independente, de ser até mais intimista e tal. Não foi nem por causa disso, né? Não é que o sonho de todo autor independente é ser publicado por uma editora, né? Claro, não é que a gente não quer. Espalhado para muitos lugares. Principalmente por causa que não da seja também com o independente, mas o É. independente é um pouco mais difícil. A gente sabe que todo projeto independente, seja música, seja uma mídia, Sim. é muito difícil. É isso, Guilherme, é muito difícil. O Guilherme está aqui na técnica com a gente, como sempre. É muito difícil mesmo. Sim. Algo independente, né? O artista independente. Então, é tudo Ele tem muito um alcance, difícil. né? Mesmo quando a gente tem contatos, mesmo Sim. quando a gente vai conversando com as pessoas, ele vai ampliando nessa rede, mas é uma ampliação até um certo ponto, né? Quando você tem o apoio de uma editora, você consegue chegar a livrarias, em qualquer lugar do Brasil, você vai tendo uma distribuição ampliada de uma boa história. Então, o meu trabalho é fazer uma boa história. E aí, de repente, chamar a atenção de uma editora. Quem sabe a gente tenha novidades ainda esse ano. Não sei, né? Vai como a editora tá vendo aqui. Quem Eu espero sabe? que estejam vendo, viu? As editoras aí, para poder fazer esse livro chegar em muitos lugares, no caso o físico. Mas também o digital também ajuda a chegar em lugares até que realmente você Exatamente. nunca foi, né? Até na Exatamente. Itália. Ela já foi na Itália, não? Pode chegar na Itália, não, ainda Então, não foi. Ela foi na Itália aí no livro. No livro ela foi na No Itália. livro, sim. Nossa. Todo No livro ela foi mundo na que lê o Itália. livro viajou um pouco para Nápoles. Isso, Então, foi lá para a Itália. Mas essa coisa também do digital facilitou bastante, né? Então, a pessoa que hoje você falou acessar a Amazon ou Kindle e tal, tem esse acesso fácil para o livro totalmente digital. Então, por exemplo, eu que sou, por exemplo, um amante do livro físico, eu espero sair, mas antes, se eu quiser, eu posso ir lá no digital e ler à vontade. isso, pode ler e reler quantas vezes quiser. Ele está disponível na plataforma da Amazon. E aí você não precisa ter o aparelho do Kindle para ler. Você pode ler pelo celular, pode ler pelo tablet, que tem o aplicativo do Kindle. E aí todos os livros que você comprar na plataforma da Amazon, ele vai automaticamente aparecer na sua biblioteca.
Então, não só esse, mas vários outros livros, inclusive de ficção cristã, principalmente, né? Os de ficção cristã, que tem muitos autores independentes, vão estar ali. Então, você consegue emendar uma leitura boa na outra. E, às vezes, até mesmo outros livros que complementam o seu sem querer, né? Sim. Porque quem escreve também outros romances e tal, acaba juntando uma coisa na outra sem querer. Eu li o livro dela. E aí acaba vindo aquela coisa das páginas relacionadas, né? E trazem outros livros também, né? Exatamente, porque o que a gente quer transmitir é a verdade que está contida na palavra, né? E assim, ela já não vai voltar vazia, né? Qualquer menção ao que a gente tem dos valores cristãos vai ressoar de alguma forma no coração da pessoa, vai trazer alguma transformação, alguma mudança, né? E vai tocando de formas diferentes. Os livros tocam de formas diferentes, né? Assim como quando você vai assistir um filme, às vezes você vai escolher um filme de ação que você quer, você tá ali. Ou suspense, terror. Um suspense, ou um terror. Às vezes você quer uma comédia romântica, porque vai ter uma história profundamente transformadora. Não. Você está lendo uma comédia ouvindo uma comédia romântica é para rir. É para se divertir, é para descontrair. Então, tem muito isso também com relação aos livros, né? Às vezes eu tenho gente falando, não gostei de tal livro. Do meu ainda não aconteceu. Por enquanto, as avaliações são todas 5 estrelas. Então... olha aí, pode pesquisar que vocês vão ver que é isso mesmo. A avaliação, por enquanto, é invicto ali das 5 estrelas. Mas, às vezes, tem gente reclamando de livros que eu li e que eu gostei, e, às vezes, é por isso, sabe? A pessoa queria, eu achei muito raso, muito sem profundidade. Aí você vai ver, era uma comédia romântica. Aí você fala, não, mas... A proposta da comédia romântica é ser um pouco mais leve mesmo. E às vezes a pessoa leu e não entendeu, né? Ou é uma ficção de cura, ele vai lá profundamente, fala, achei que era muito denso a leitura. Bom, se era uma ficção de cura, a proposta era ser uma coisa mais densa, né? Se é um drama, então tem um pouco isso também que... vai variando entre os gêneros, vai entendi. É verdade, você pegou um ponto muito interessante. A questão dos gêneros, então eu posso fazer mesmo que seja um romance, com um drama. Com drama. Entendi. E aí, isso vai variar também na sua escolha de que livro você vai ler. Sim. Você fala, eu queria uma coisa agora com mais suspense, né? Eu queria instigar a minha mente tentando montar quebra-cabeças. Então, você vai pegar um suspense, um de investigação, uma coisa policial. Tem ali. Entendi. Tudo ali. Né? Sem se preocupar, né? O bom da ficção cristã também é você poder ler livros que você sabe que não vão ferir os seus valores, que não vão ir contra os seus valores, né? Então, ter tudo isso também acaba sendo um benefício também. Sim, um benefício. Deixa eu pegar aqui o livro. Pegue o livro. E eu vou falando umas coisas aqui que eu achei interessante na hora que eu estava olhando ali. Você aqui, em questão dos capítulos e tudo... Eu não vou lembrar, mas eu tinha aberto aqui uma coisa que eu achei interessante. Você vai colocando também as referências bíblicas e tal, né? A gente está até vendo aqui também, ó. Vou até falar uma, tá? Antes de vocês que ficam jogando o livro pela capa, os que gostam, né, de falar. Romanos 8, 28, tá? Tem até aqui escrito NVI, então vocês vão lá e... Procura aí que está escrito em Romanos 8. Eu ia ler aqui. Pode ler. Não, deixa o povo curioso, eles gostam de ficar curioso. Tá bom, vai. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, quer dizer, com o seu propósito. Então, você vai colocando também umas referências e tal. Aqui, a Fernanda está aqui, hein, gente, no livro, a Fernanda. Isso aqui, eu vou dar um spoiler, mas não vou deixar um pouco curioso. E aí, você também foi pensando em referências bíblicas e colocando ao mesmo tempo, algumas coisas sim, né? Quando era pertinente, era algum texto que eles estavam lendo, eu coloco. O que mais tem de nota de rodapé é a tradução do italiano, né? Sim, também, porque claro, tem que dá para ver aí. Em italiano, tem algumas coisas de tradução no rodapé. Mas tem um cuidado de transmitir aquilo que é o dia a dia da vida cristã. Porque, no caso, os personagens eles são cristãos. Então, não é, nesse caso, essa história, ela não é uma história sobre conversão. Então, não é de alguém que vai ir em direção ao Senhor e vai conhecer a palavra. Não, os protagonistas já são cristãos. Então, ele vai focar mais nos dramas e nas dificuldades que a gente tem como adulto, né? Que também é uma coisa... nova com relação aos romances, porque tem muito romance juvenil. Sim. Né? Aqui nós temos um protagonista de 37 e uma protagonista de 35 anos. Então, são personagens mais velhos, né? Ela, inclusive, ela tem um filho adolescente. Então, o que aconteceu com ela? O que aconteceu nesse passado? A gente já descobre logo nos primeiros capítulos tudo o que aconteceu na vida dela para endurecer o coração dela para o amor, né? De deixar fechado e falar, não
não quero esse tipo de encrenca para minha vida, né? E também quais eram as expectativas do Matteo quando ele chegou para o Brasil, que ele também passou a vida toda dele na Itália. Ele chegou para cuidar do pai dele. Vocês vão conhecer um pouco mais na história, quem for ler. E então cada um estava dentro do seu próprio universo, cada um estava dentro do seu próprio mundo, né? E você vai ver como eles enfrentam, sendo cristãos, como que eles enfrentam essas barreiras, como que eles enfrentam essas dificuldades que surgem no dia a dia. Então, diferente às vezes de alguns textos, de algumas histórias em que a profissão dos protagonistas é um detalhe, né? Ali como se fosse uma ficha de personagem, né? Tem tantos anos, estuda tal coisa. Só um detalhe que aparece no texto. Aqui não. Aqui ele está profundamente enraizado e embrenhado na história, né? Inclusive porque muitas cenas vão acontecer no trabalho deles, né? Vão acontecer ali conforme eles vão construindo o relacionamento deles. Então, isso também gerou bastante identificação dos leitores de eu conheço essa ansiedade da Fernanda, porque já aconteceu isso no meu trabalho, né? Eu já enfrentei isso, já passei por isso. Olha, a dor do Matteo pensando em como ele vai cuidar do pai dele nesse momento também foi uma coisa que falou muito ao meu coração. Então, conforme vai chegando esses testemunhos, né, eu fiquei muito, muito emocionada, muito feliz, porque eu tinha, desde o princípio, falado, não, ainda que seja apenas para uma pessoa, ainda que seja para impactar apenas uma pessoa, eu vou pôr essa história no mundo. E aí começaram a chegar os testemunhos, né, de pessoas se reconciliando com a irmã que não falava há muito tempo, por causa de um trecho do primeiro capítulo, inclusive, falando, olha, essa história me deixou mexida, eu preciso voltar a falar com a minha irmã, né? Faz muito tempo que a gente está distante, faz muito tempo que por causa das escolhas dela a gente se afastou, mas eu realmente preciso me mover em direção a isso. Então, começaram a chegar esse tipo de testemunho, né? Esse teor de coisas assim que me deixaram muito emocionada, mostrando que essa história vai além do que eu tinha esperado mesmo. Quando a gente se coloca para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração e faz isso com zelo, faz isso com dedicação, isso vai alcançar mesmo lugares que a gente não imaginava. E isso, como a gente falou, até brinquei no começo, falou, se não for para causar esse efeito, já nem sair de casa. Mas às vezes acaba acontecendo coisa que você também nem esperava. Como você contou, olha, eu recebo mensagens, achei isso muito interessante da irmã voltar, tipo, a falar com a outra e tal. Mas acaba também acontecendo esse efeito com casais. Até a gente falou isso aqui. Sim. Esse não é um livro que seja totalmente para casais. Mas é claro que talvez acho que o número de mulheres seja maior. Sim. Que acaba lendo o livro. Mas também tem homens que lê, como tem casais que acabam lendo junto. Sim, porque embora o romance, né, já é esperado que o romance tenha um público maior feminino, né, as mulheres que procuram mais por romance. Mas esse livro ele foi construído pensando em ser benéfico para qualquer pessoa, né? Tanto que ele tem a alternância de ponto de vista dele e dela. Então, tem capítulos que a gente vê pelo ponto de vista da Fernanda e tem capítulos que a gente vê pelo ponto de vista do Matteo, né? E aí eu tive muito esse cuidado de colocar como que um homem viveria essa situação, como que ele pensaria essa situação. E aí tive muitos leitores para validar isso também, né? Meus irmãos, meu marido, para validar essa coisa do tipo, não, nessa situação semelhante à que ele está, eu também consideraria isso, eu também pensaria nisso. Então, eu construí os personagens com cuidado para que ele fosse abençoador para qualquer pessoa. E é bem esse tipo de retorno que eu tenho tido, né? A gente estava comentando antes, né, que os meus testemunhos maiores, muitas vezes, são de homens, né? Que a esposa leu, gostou e falou assim, esse livro é lindo, você precisa ler, você precisa dar atenção, só lê, confia em mim, só lê. Ou também teve aquele curioso, né? Viu a mulher lendo tanto, falou, o que você tá lendo aí? Deixa eu ver. O que é isso? Vem chorando, né? Geralmente. Que é verdade. Aí o curioso veio e disse, nossa, que tal essa mulher ler esse livro? E acaba vendo e é interessante, né? Sim. E o cara acaba falando, pô, deixa eu ver. Aí ele também vai ver depois, tá bom, eu te entendi. Eu entendi agora, né? Tá chorando. Eu entendi agora, né? Eu entendi agora porque ela tava assim. É muito interessante. Você praticamente não tem um público exato, né? Que alcance quem tiver que alcançar, até mesmo se quem for estiver disposto um adolescente a ouvir uma história, de 16 anos, por exemplo. Um adolescente de 16 pode até ser.
Menos que isso é um pouco isso mais que eu ia falar. delicado. Sobre a faixa etária. Isso, eu Sim. falei espontâneo aqui, o 16, Isso mas, é ótimo. mas a faixa etária é mais ou menos isso. De 16 para entre- cima. É. De 16 Porque em tem diante. algumas coisas mais delicadas do que ela viveu que pode ser uma sobrecarga muito grande para uma criança, para um Entendi. adolescente mais novo. Soube de uma né? forma estranha, né? Para criança também. É, porque vão ter temas como o abuso, como assédio. Então, por mais delicado que eu tenha tratado os temas, por mais que eu tenha tido cuidado para escrever de uma forma que não fosse agressiva, pode ser um problema quando você não tem tanta maturidade emocional. Sim, né? sim. Então, eu recomendaria para 16 mais. Legal, e é sempre importante mesmo ter essa coisa da faixa etária, né? Sim. Sempre bom. Mas o livro já deixa escrito, todos os livros, eu sou meio leigo nisso. Não. Mas todos os livros não tem, né, isso Não escrito, tem. assim, essa faixa etária. E é né? nisso que às vezes a assim como gente... começa no filme, né? No filme aparece lá Exatamente. a faixa etária e tal. Os livros eu não vejo muito isso. Deveria, mas não tem. Então não tem. É, porque às vezes tem muita capa fofinha. São raros os livros que tem. Né? Que vai atrair, aí a pessoa fala, pelo menos meu filho tá lendo, mas aí você não sabe que ele tá lendo literatura que é completamente imprópria e agressiva para a faixa etária dele, né? Mas eu coloquei aqui, ó, 16 mais. Ah, mas aí você foi uma pessoa prudente. Só de ter feito essa capa, eu já imaginava que você ia colocar isso. Coloquei. E, Legal. assim, é um cuidado que muitos autores cristãos têm mesmo de colocar, porque não é só porque você vai tratar de valores cristãos que qualquer um vai poder ler, que Sim. qualquer um dá conta de ler, né? Assim como são problemas e questões mais adultas que eu estou trabalhando, e questões como assédio e abuso, seja no ambiente de trabalho, seja em ambiente familiar, eles estão permeados nos nossos dias. Como que a gente lida com isso como igreja? Como que a gente lida com isso como família, como comunidade? Porque é um pouco disso que eu vou trazer no livro também. Ela viveu diversas situações ali em que a família foi o primeiro amparo dela. Sim, e sim. que a igreja, como comunidade, também foi. Então, ela chega no começo da história como uma mulher madura, segura e bem no trabalho dela, porque ela teve esse apoio. Sim. Né? Porque ela teve toda uma comunidade que esteve ali ao lado dela, que esteve junto com ela, né? E aí é claro que a gente tem pessoas que vão falar mal, tem, e até aparece isso no livro também, porque a gente tem situações que a gente precisa entender que a igreja ela não é perfeita, vai ter muitas Claro que imperfeições. Vai ter muita gente que vai falar mal que não A devia. própria Bíblia já fala que não foi para as pessoas normais mesmo que ele veio. Não foi. Não é. Entendeu? Então, se você achar um crente pros normal, doentes, você me né? avisa, porque não tem. É para os doentes. Não tem. Já viu algum normal? Normal não tem, não tem. Você vai procurar e não vai achar. Eu, pelo menos, não vi. Mas é exatamente por isso, porque todo mundo tem falha, tem erros, tem Exato. acertos, tem tudo. E você falou a questão do abuso, achei isso interessante. As igrejas têm uma dificuldade hoje de conversar e seja, por exemplo, uma mulher, né, uma adulta, seja também um abuso infantil. Sim. É difícil para alguém da igreja falar, putz, mas como que eu vou falar? O que eu vou fazer? Né? Sim. Você tocou num ponto. Você viu que aqui a gente vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Não tem problema com coisa de assunto. Não, mas tá tá interessante. tranquilo, E continua tá também sobre o livro. Exato. Mas exato. tem uma dificuldade em si. Então, até esses pontozinhos do livro abre essa mente para que, olha, Exatamente. eu consigo hoje pensar de uma forma diferente e acolher essa pessoa e saber Exatamente. como eu receber na igreja e o que falar. Ou se eu não tiver o que falar, eu dou só um abraço e tá bom. Exato. Porque Né? é um pouco isso também. E foi um dos testemunhos que eu recebi também. Ele falou assim, olha, Eu te cutucando até você falar, tá vendo? abriu meus olhos para entender como que essa pessoa chega na igreja. Entendi. Porque como você tem o lado da Fernanda, o que ela viveu com as dores dela, o que ela enfrentou, o leitor tá ali sofrendo junto com ela. Então, quando ela chega e recebe um acolhimento ou recebe uma palavra dura, o leitor sofre junto com ela também. Entendi. Então, ou ele sente aquele acolhimento junto, ou ele sofre junto aquele dano, né? Então, isso ajuda... É igual, sabe quando a gente está na igreja e a gente ouve o testemunho de uma coisa boa que aconteceu com o irmão? Sim. Ou a gente está junto, orando por alguma dificuldade? A gente está ali envolvido com aquele momento. E o livro, as histórias, elas acabam carregando esse poder também, né? Acaba carregando essa atmosfera de testemunho, né? De você entender, poxa, essa dor é difícil, né? Como que eu posso ajudar um irmão que chegue com esse tipo de dor?
que chegue com esse tipo de dificuldade. Então, esse é um pouco o papel das histórias. Por que Jesus contou tantas histórias? Contou por parábolas, né? Ensinou por parábolas. Ele contou histórias para ensinar a aplicação daquilo que estava escrito para o dia a dia. Né? Então, você produzir histórias com forma que as essa pessoas ótica, pudessem entender melhor. Né? Então, você produzir histórias dentro dessa ótica, dentro dessa forma, é para isso também. Para ensinar, olha, numa situação como essa, como que a gente poderia viver a palavra? Sim. Né? Claro que vão ter livros que vão ser mais catastróficos, no sentido de, olha, quando a gente não segue a palavra, olha o que pode acontecer. Né? Sim. Então, tem esse aspecto, contar histórias tem esse aspecto didático também, que é muito importante. Né? Por isso que eu não consigo escrever livro pequeno, né? Eu terminei de escrever o segundo, como eu falei para você. Legal. E ele não está muito menor que esse, né? Então vai aumentando as páginas conforme... Não, ele está menor, não muito menor, mas ele está menor que esse, um pouquinho. Entendi. Porque é isso, como são personagens que têm um esforço ali para que eles serem muito reais... Todas as pessoas têm camadas. Nenhuma resposta é simples, nenhuma vivência ela tem uma resposta simples no dia a dia. Então, as coisas complexas, elas vão pedindo respostas complexas. E eu preferi cuidar de deixar tudo isso bem fechado, né? Bem encerrado dentro do universo de cada uma das histórias, de cada um dos livros. Entendi. Como um dia ensolarado após o inverno foi o nome que você deu para o livro, mas foi difícil chegar nessa coisa do nome? Não foi muito difícil. Ou você foi daquelas que, olha, eu escrevi tudo e depois eu dei o nome. Ou senão eu coloquei o nome primeiro e depois eu fiz toda a história. Na verdade, eu dei o nome quando eu estava fazendo a escaleta ainda, né? Que é o planejamento dos capítulos, né? De o que vai ter em cada capítulo conforme avança a história. Então, enquanto eu estava fazendo a escaleta, chegou numa cena específica que isso me surgiu como uma fala da personagem. Eu falei, isso daqui fica lindo de título. E aí eu coloquei como título provisório. Mas aí, conforme a escrita da história foi avançando mesmo, eu falei, não, tem que ficar isso. Tem que ficar esse título e o leitor vai entender quando chegar o momento certo. Nossa, muito interessante. Eu gostei do nome também. E é engraçado que a gente olhando para o nome, a pessoa já também imaginava, talvez, uma capa com alguma coisa assim nesse sentido. Mas você acabou colocando um homem e uma mulher que gera curiosidade de que, olha, que título é esse e que capa é essa? Peraí, eu vou ler, né? Quem é o dia ensolarado? Que inverno que é? Inverno, esse é o inverno da Itália ou daqui de São Paulo, né? Também tem essa, o inverno aqui de São Paulo, né? Também tem isso. Porque o clima aqui é muito louco, a gente já sabe, né? A gente vive as 4 estações do ano no mesmo dia. E com chuva, geralmente. E com chuva no final do dia. E aí, muita chuva, né? No final do dia. Tem hora que fala que é um dilúvio. Fala, Noé vai passar carga já aqui. Com esse negócio, vai passar aqui na Radial Leste. Pois é. Com a arca. E o segundo livro, ele é uma continuação desse ou não? É uma outra coisa? É uma outra história. Pegar só um pouquinho, vai, do segundo livro. É uma outra história, mas ela está dentro do mesmo universo. Tanto que são com personagens que aparecem nesse livro. Né? É interessante. Você não vai aguentar, você vai fazer um best-seller. Não, eu posso... espero que sim. Você não vai aguentar, vai. Essa é a expectativa, precisa ser um best-seller. Né? Porque tem muitas histórias desse universo para vir para fora. Para você também explorar e tal. Sim, porque é isso. Uma vez que eu estou criando personagens que são complexos, os problemas deles acabam aparecendo também nas histórias, né? Então, esse casal específico, ele tem uma cena que eles se encrencam aqui no livro. É um casal casado já, com uma filhinha pequena. E mais para o final do livro, você descobre que eles se resolveram. O como eles se resolveram, o que aconteceu entre a briga deles e eles se resolverem no final, é o segundo livro. É a segunda história. Então, é uma história que é paralela a essa daqui. Entendi. Que também você já está com tudo pronto. Que já está pronto também. Só falta depois fazer esse lance da impressão e tal. Porque, na verdade, eu terminei o manuscrito. A pessoa é muito preparada. Eu terminei o manuscrito, fiz a minha primeira revisão, né? De reler tudo, tirar coisa que não... Não, isso daqui não faz sentido, né? Arrumar todos os diálogos, tudo. E aí eu mandei para uma outra fase, que é a fase de leitura beta. O que é a leitura beta? Você vai chamar pessoas ou que sejam bem parte do seu público, confiáveis, claro, que não vão vazar seu livro por aí, né? Mas que fazem parte do seu grupo público ou que tem experiência de escrita, mesmo que pode ler a história fazendo uma contribuição mais técnica. Gostei desse trecho, esse daqui
parecer artificial, não faz sentido. É mesmo para melhorar, para aprimorar a história antes dela ir para o público final, né? Então, tá nessa fase ainda. Tô animada recebendo os feedbacks do pessoal gostando ou fazendo alguns apontamentos de melhoria para isso. Então, eu ainda vou mexer nesse texto. Porque mesmo esse eu terminei em janeiro do ano passado. E ele só foi publicado mesmo em outubro, né? Porque teve todo esse processo de passar pela uma coisa que é do dia beta. para noite, né? Isso leva E não tempo. é bom que seja. Não é bom que seja. Eu sei que tem gente que faz leitura beta só, manda para revisão de português e publica. Né? E ok, se a pessoa entende que esse processo é suficiente, mas eu entendo que não é. Pelo menos para mim não é. Né? Porque eu quero apresentar a história no melhor formato possível para o leitor. Né? Porque, poxa, não eu quero vender livro? Claro que eu quero vender livro. Eu quero ser uma escritora best-seller e tal. Claro que eu quero. Mas não é nisso que está meu coração. Sabe? Não é nisso que está o propósito. É de entregar uma história que seja impactante para as pessoas. É de entregar uma história que cultive os corações. Então, esse é o olhar. Esse é o cuidado. Então, para você fazer isso, você precisa cuidar de cada um dos processos, cuidar de cada um dos passos. Então, foi nesse sentido que eu procurei seguir tanto com esse livro e que eu vou seguir com o próximo também. Com o próximo. E ela vai estar na FEFIC desse ano, de Eu 2026. vou estar na FEFIC desse ano. Olha, eu vou lá fazer a matéria. Vamos nos encontrar lá, hein? Vamos nos encontrar lá, podemos Nós vamos fazer uma nova encontrar entrevista. Lá. Isso, vou estar lá fazendo a matéria e vou encontrar ela lá. Mas agora, Jessie, a gente finalizando essa parte de livro e tudo, né? Vocês vão ver aí depois, podem procurar, ela vai falar aí no final como que você faz. Mas encerrando um pouco dessa parte do livro e pensando mais em você, você também sempre foi aquela pessoa que já veio de uma família cristã, isso aqui, que foi que eu Foi o meu celular que caiu. Ah, tá. Agora caiu. Caiu pra cá. Não, ontem, teve um aqui que eu brinquei como se fosse Ana Maria Braga. Eu passei debaixo da mesa, peguei palheta já de violão, agora vai ser o celular. Peraí, gente, vamos passar... Peraí, eu vou pegar primeiro. Aí, ó, isso. Que você sabe que eu falei que aqui não tem padrão, não tem essas frescuras, já disse isso. E o Guilherme é tão engraçadinho, o Guilherme é na minha vibe, viu? Que ele já deixou a câmera aberta, que eu passei debaixo mesmo. Tá certo, Guilherme, gostei. É isso mesmo, gostei, que era a intenção, era exatamente essa. E aí, então, você já vem de uma família assim, de uma família cristã e tal? Sim. Ou não? Você também foi aquela, olha, eu fui vida louca, hein? E depois Jesus me transformou. Né? Eu nunca fui a vida louca. Você já veio mesmo disso, como você Sim. falou, da questão de valores e tal. Sim. Meus pais, eles são muito parecidos ali com os pais da protagonista em alguns aspectos, né? Não, alguns toques de inspiração, não é totalmente inspirado, né? Mas eles sempre tiveram esse cuidado de transmitir mesmo os ensinos da palavra pra gente. Cometemos erros? Sim, eu e meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos. E é claro que a gente comete erros, né? A gente tem as nossas rebeldias adolescentes, mas essas rebeldias nunca tiraram a gente mesmo da igreja. Sim. A gente sempre continuou seguindo, né? Continuou no caminho até que o nosso próprio relacionamento individual com o Senhor passou a ser mais profundo, né? Deixou de ser eu sirvo o Deus dos meus pais para eu sirvo o meu Deus mesmo. Sim, mas e com você durante um tempo houve um incômodo de tipo, mas todas as meninas saem, faz isso, faz aquilo, por que eu só fico aqui? Você chegou a ter isso ou não? Olha, eu fui uma raiz mesmo. Eu fui a crente raiz, é quando a gente fala. A crente raiz. O brinca, né? Tem a Nutella, tem não sei o quê. Mas você foi a raiz mesmo. Você tinha já, sabendo que eu acho que Deus te chamou para o futuro, você fazer exatamente isso, né? Talvez, né? Não tem uma regra do que... Deus chama quem Ele quer, sim. como Ele quer, né? E no momento que Ele quer. Mas eu não tinha muita atração. Às vezes minha mãe falava, vocês têm curiosidade? Ela falava pra minha prima, se vocês tiverem curiosidade de conhecer uma balada, eu posso ir com vocês, né? Eu falava, não... Eu quero a minha cama, eu quero dormir. Uma balada no meio da noite, não fazia assim. Pra mim não fazia sentido. Não fazia sentido. Eu falava assim, eu vou fazer o quê? Vou dançar essas músicas que eu nem gosto, porque enquanto muita gente às vezes gostava de música eletrônica na minha idade, eu gostava de rock. Então, assim, essas músicas não tem nada a ver com o que eu gosto, além de tudo, né? Sim. Então, eu não tinha... Era mais por isso, sabe? Não me chamava atenção.
mesmo essas coisas. Interessante. Você ficava ouvindo em casa o Oficina G3, É, entendi. Oficina G3, com Ouvia a banda certeza. Resgate. Resgate, com certeza. Então já sei a banda Resgate, sou muito fã, gosto muito. Os das antigas também, Isso. o Petra, tudo. Isso, Fruto Sagrado, né? Sagrado, Tem com tudo isso aí, certeza. Metal Nobre. Com certeza. Olha aí, tá vendo? Quero todos vocês aqui no meu programa. 10 anos do programa, mas eu especial. Se vier a banda Resgate, eu não sei nem qual é a minha reação. Eu gosto muito, sou muito fã. Zé Bruno, Muito. Jorge Bruno. Se eles forem, você todos me eles chama. aqui. Com certeza. Eu vou falar assim, olha, eu falo, já pode vir que vai ser aqui no Tagarela, hein? Vai ser aqui no Tagarela. Isso aí. Você gosta também? Você conhece, Guilherme, a banda Resgate? Algumas, né? Então tá bom, você vai conhecer no dia que eles vierem aqui também. Eu acredito que vão vir. Interessante. Mas também você passa hoje muita coisa desses seus valores e tudo, até mesmo com o livro, com a história, envolvendo sua filha também, seus filhos? Com Um certeza. pouquinho, uma vez ou outra, você Sim. troca uma ideia, conversa. Você também tem muito disso de, olha, eu vou tentar deixar um legado aqui, hein? Quem sabe lá na frente, no futuro, eles também façam isso. Tem muito disso com você também? Eu acho que a influência ela acaba acontecendo sem a gente perceber, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que quando a gente percebe, aí é melhor a gente trabalhar para que seja intencional, né? Sim. Para que essa transmissão seja intencional. Claro. Então, tem um cuidado de transmitir aquilo que são os valores bíblicos para eles, né? Ter esse cuidado de ter um ambiente saudável para eles crescerem em diversos aspectos, né? Mas é claro que eu fico orgulhosa quando tem feira de profissões na escola e a minha filha fala que quer ser escritora. Claro, né? Como que fica o coração da mãe? É, claro que eu falo, claro, filha, com certeza. Escreve suas histórias, né? Claro que aí tem a parte da mãe chata, que é quando ela vem, mãe, olha, eu estava fazendo uma história. Aí ela começa a me mostrar e fala, mas por que isso aqui? A parte técnica vai puxando e fala, não, mas por quê? Mas faz sentido esse personagem e tal? Aí eu tenho que desligar um pouco a leitura crítica para falar, não, agora é só falar assim, que legal, você criou uma história. Então eu tenho que tentar fazer esse equilíbrio. Entendi. É tipo que nem o cara que é filho de músico. É. Aí cantou errado, o pai falou, opa, peraí, não é essa Ajusta nota, né? o tom, Não era isso, né? Eu acho que tem coisa que é meio automática que a gente tem sai que se sem policiar. querer, né? Sai sem querer. Eu imagino que se eu tivesse filho, fosse a mesma coisa. Eu falo, filho, você fez essa entrevista, essa pergunta não estava legal. Olha, você fez isso aqui. Mas talvez, acho que no fundo não seria assim. Porque eu falo, putz, eu também comecei, eu quero que ele entenda que ele vai se ver depois e vai entender aonde ele errou, aonde ele acertou. Sim. E aí automaticamente vai vendo isso. Sim. Aí você acabou vendo isso e também já está pensando em deixar ela perceber isso, né? Tem um equilíbrio. Ela pode criar histórias, ela não está indo publicar agora, né? Ela não vai sair para publicar. Será que hoje as crianças estão tão evoluídas, né? Vai saber, né? A geração agora tá tão avançada que quando você for ver, ela mesmo já fala, mãe, publiquei na Amazon sem querer. Na Amazon. Já colocou sem querer. Muito legal. Olha, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo que você abriu esse espaço aí para poder vir falar aqui com a gente e falar isso exatamente do livro em primeira mão. Mas antes de tudo, se você quiser agora, nesse momento, deixar uma mensagem relacionada ao livro ou o que você achar legal para falar agora, olhando para essa câmera, o que você pode dizer? Vai lá, fica à vontade. Esse livro ele foi pensado para você que precisa acreditar em novos começos. Né, que precisa acreditar que tem mais uma chance para você, que tem uma mensagem do Senhor, um novo começo, seja para você se aproximar novamente do Senhor, ou às vezes até um relacionamento. Então, ele foi pensado para aqueles que se sentem distantes e precisam desse calor do Senhor. Então, dê uma chance para essa história, eu tenho certeza que ela vai trazer um impacto para você. Você pode procurar na Amazon como um dia ensolarado mesmo após o inverno, você logo vai identificar pela capa. Né? E também lá tem as minhas redes sociais, vou deixar também para o Barral colocar. E eu tenho uma comunidade de leitores no WhatsApp, que eu vou partilhando todas as novidades também dos próximos lançamentos, de como está o meu processo de escrita, porque eu comecei já o 3º livro também, então quem está ali na comunidade tem acesso privilegiado. Acho que amanhã, quando eu for falar com você, te mandar uma mensagem, eu falo assim, olha, Barral, já estou no 7º livro já. Que velocidade! Está no começo.
Enquanto um descansa... Tá no começo, já tá no terceiro, já tá fazendo o terceiro. Enquanto um descansa ali com os leitores beta, eu já tô fazendo o terceiro, que também vai ter o tempo de descanso dele e tudo. Sim. Vai ter o tempo de trabalho. Eu só tô tirando mesmo as histórias que já estão prontas na cabeça ou que precisam desse desenvolvimento mais lento e colocando no papel aos poucos. Então, quem tá na comunidade do WhatsApp acaba sabendo dessas notícias e um spoilerzinho ou outro antes, né? Eu tenho também meu canal do YouTube que... eu ia falar isso mesmo. Que a minha ideia foi justamente preparar recursos para os autores que estão começando como eu. Que interessante. Né? Porque no começo é muito fácil você encontrar, às vezes, autores em inglês falando sobre isso, sobre construção de histórias e fazendo... Tem alguns canais em português, mas são poucos, né? E eu quis fazer para somar, né, mesmo, para agregar mais. Então, eu partilho de tudo aquilo que eu estudei no processo de escrita, partilho também como eu tenho feito as construções das minhas histórias e as leituras também que eu tenho feito. Então, é um recurso tanto para leitores quanto para escritores ali no YouTube. Nossa, muito legal. Tá vendo? Tem o canal aí e vocês podem ver. Agora de saideira que veio uma coisa aqui na minha cabeça, de repente, você... Tá fazendo os outros livros, mas você também tem aquela coisa de falar pro maridão também ler e dar umas sugestões assim? Ele tem que ler tudo. Eu já ia falar isso agora. Você é tem que ler. Ele fala, mas eu tô com sono, vai ler. Né? Não, tô brincando. Não, às vezes eu falo pra ele, lê só esse capítulo aqui, principalmente quando é às vezes uma coisa que eu já tô trabalhando. Eu digo isso porque até mesmo o casal tem essa coisa, né? Sim. Até mesmo vamos supor, com a música. O cara sempre fala assim, poxa, a minha mulher, eu mostro pra ela a música, ela fala, pô, essa música vai ser legal, não vai. Mas também mostrando a questão do livro, ou seja, que a pessoa vai escrever uma peça, ou vai escrever algo. Sim. Sempre tem essa coisa do casal de, olha, eu vou mostrar ali primeiro, se eu ver a cara da minha mulher, já vi que não vai ser legal. Ou se meu marido fizer essa cara de não tá legal, eu mudo alguma coisa. Você teve essa coisa da temperatura com ele? Ele é meu leitor mais crítico. É o que mais coloca coisa. E desse livro foi interessante essa parte da construção, porque eu conversei muito sobre as ideias com ele, né? Então, às vezes, quando ele ia pra cena, ele fala, não, mas e tal coisa? Eu falo, não, tal coisa eu não pus. Ele, não, mas tal coisa é importante. Então, ele ficou muito pensando nisso também. Então, teve algumas coisas que ele falava, olha, isso daqui se mudar vai ficar melhor. E eu realmente dei ouvidos e mudei. E tinha coisas que ele falava, não, muda isso daqui que vai ficar mais legal. E eu não mudei. E a minha escolha ficou melhor. Pelo menos é isso que ele diz. Então, eu acho que tá tudo certo. Tá vendo? Foi legal. Pelo menos é isso que ele diz, tá vendo? Então, entrou realmente num acordo. Olha, muitíssimo obrigado. As redes sociais mesmo é Jessie... Peraí, ver se eu lembro. É Jessie R. Queiroz, não é isso? Isso mesmo. Queiroz com Z. Tá vendo como que eu sei? Jessie R. Queiroz é fácil de achar também. Se tiver no Substack, que é uma rede social de escritores também, é Jessie R. Queiroz, fácil de achar. No canal também tá escrito como assim ou não? Jessie RQ. No canal não tá escrito assim? No canal do YouTube. Isso, também tá escrito do mesmo jeito. É Jessie RQ. Ah, sim, legal. Muito bom. Gente, esse foi mais um programa do Barró e é isso. Você volta aqui quantas vezes quiser, tá? Se lançar o 2, o 3, o 4, o 5. Vem quando tiver por editora. E quem reclamar, ela vem de novo. Quando tiver por editora, eu venho mostrar capa nova, entendeu? Não, aí a coisa vai estar mais... Aí o nível vai estar mais alto. Aí eu quero desconfiar que vai estar com a editora e vai sair, não te dou mais entrevista. Aí fala minha assessoria aí. E vem botar uma banca, hein? Não vem fazer isso, hein? E vem botar uma banca. Esse foi mais um programa do Barró e é isso, gente. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada. Quer mostrar o menino? Não, né? Quer falar, oi, filho? Cadê? Ele tá, sabe por que a gente tá fazendo isso? Que ele tá tão agoniado, doido pra vir aqui com a mãe. Mas que grude é esse que essa mãe, hein? Quer vir aqui? Que grude é esse que essa mãe? Devagar, isso. Olha lá. Ah, e ela também. Vem cá, mostra ela aqui também. Olha aí, gente. Ele não foi você que tava morrendo de vontade de fazer isso? Fala Ele tava morrendo de vontade. Ele tava morrendo de vontade. Mas que grude é esse que essa mãe também, hein? Mais depois. Essa criança, que grude é esse? Não vai cantar agora. Ah, já quer cantar. Não é esse, é o músico da família? Ah, entendi. É o músico, então. É o baterista. É o baterista. Meu, que legal, muito legal. Ele falou que ele fez cocô antes da gente começar aqui. Aí ele falou pro pai trocar. Aí eu falei, pode trocar aqui, tem um camarim já aqui pra isso mesmo, não tem problema. E você vê que aqui também no programa a gente fala as coisas, aleatórias. E aí ele falou que queria fazer. Eu falei, que criança evoluir dessa que já pede? Eu falei, agora falta ele pedir pra ir no banheiro, né? Pra ficar mais fácil. E economizar os pais com a fralda, né? O próximo passo aí. É isso, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu. É isso, Fala lá. obrigado.
Muito bom, muito bom.